Olá a todos, irei apresentar o meu projeto de iniciação científica com o tema Produção de sulfeto de molibdênio por técnicas de deposição química a vapor e aplicação em uma plataforma microfluídica para estudos da interface MaO-CO2 e líquidos. O autor é o Júlio César Ferreira Diniz, a orientadora é a professora Iva Silvestre de Almeida, coautores Ana Paula Moreira Barbosa, Danilo Guimarães Costa e Vinícius Fonseca Alves. O disulfeto de molibdênio é um nanomaterial semicondutor pertencente ao grupo dos chamados de calcogeneses de metais de transição ou TMDs. Esses materiais possuem estruturas que são compostas por um metal de transição e um calcogênio, como visto na figura 1. E também o disulfeto de molibdênio possui uma propriedade diferenciadora, que é o gap de energia, onde o topo da banda de valência e o fundo da banda de condução ocorrem no mesmo vetor de onda K. Portanto, o disulfeto de molibdênio vem sendo amplamente estudado por possuir características que potencializam a sua aplicabilidade em dispositivos eletrônicos. O objetivo desse projeto foi o crescimento do disulfeto de molibdênio pela técnica de deposição química a vapor, ou CVD, propiciando o aprendizado na parte teórica e experimental da técnica utilizada para a obtenção desse nanomaterial. Agora, falando mais sobre o crescimento do sulfeto de molibdênio via CVD, a primeira etapa do crescimento foi a preparação de substratos. Como substratos, foram utilizados chips de cerca de 1 cm² de área de silício dopado, coberto por uma camada de dióxido de silício de 300 nanômetros de espessura. Assim, os substratos foram limpos por imersão durante 7 minutos em acetona e, em seguida, foi limpo por mais 7 minutos com álcool isopropílico, utilizando um ultrassom. Após a limpeza dos substratos, inicia assim o crescimento do sulfeto de molibdênio. Com o estudo previamente feito, utilizando os melhores precursores disponíveis dentro do laboratório, que seria o trióxido de molibdênio para a fonte de molibdênio e o pó de enxofre para a fonte de enxofre, e também o gás argônio. Assim, primeiramente, os reagentes precursores foram depositados em suas respectivas barracas, sendo utilizados 3 mg de trióxido de molibdênio e 1,5 gramas de pó de enxofre. Na barca do trióxido de molibdênio, foi utilizado 3 substratos orientados de face para baixo. As barcas foram transferidas para o interior do tubo de quartzo localizado no interior do forno de única zona. O trióxido de molibdênio permaneceu no centro do tubo, coincidindo com a posição do termopar localizado no interior do forno, e o enxofre próximo à extremidade direita do tubo, aproximadamente a 23 cm do centro. Após o posicionamento das barcas dentro do forno, o procedimento de síntese se iniciou, com a inserção do fluxo de argônio de 100 sccm durante 10 minutos. Após esse tempo, abaixou-se o fluxo para 50 sccm durante 40 minutos e foi realizada a primeira programação do forno, para a região que contém o trióxido de molibdênio final por 5 minutos. A segunda rampa elevou a temperatura até 650 graus Celsius a uma taxa de 15 graus Celsius por minuto. O último aquecimento programado foi até 800 graus Celsius, numa taxa de 25 graus Celsius por minuto. Após a elevação, o forno atingiu 786 graus Celsius e se estabilizou. Por fim do procedimento, o tubo de quartzo foi resfriado naturalmente até a temperatura de 142 graus Celsius. Nesse momento, cessou-se o fluxo de gás argônio e seguiu-se o procedimento para desligamento e abertura do forno, e por fim, foi retirado das amostras. Agora, analisando os resultados, pode-se observar na figura 6 que houve apenas o crescimento no substrato localizado no centro da barca. Assim, essa amostra central foi analisada via microscópio óptico e pode-se notar nas figuras 7 A e B um gradiente de cores, onde vai de um tom rosado à direita, respondendo ao substrato de sílica e silício, a uma região bem clara à esquerda, respondendo à maior concentração de material sintetizado. Devido à pandemia, conseguiu-se realizar apenas o crescimento de sulfeto de molibdênio via CVD. Porém, já foram observados bons resultados, com a utilização de precursores como o trióxido de molibdênio e o pó de enxofre. Assim, no crescimento, foi obtida amostras possivelmente com multicamadas de sulfeto de molibdênio, demonstrando que será necessário realizar outras tentativas de crescimento, reajustando os principais parâmetros do processo.
Portanto, a partir do processo via CVD, será possível sim crescer uma monocamada de sulfeto de molibdênio, conseguindo assim, posteriormente, a sua aplicação em uma plataforma microfluídica com o intuito de estudar a interface do sulfeto de molibdênio com líquidos. Por fim, gostaria de agradecer primeiramente à Universidade Federal de Ouro Preto pela oportunidade de participar de um projeto em minha graduação, à minha orientadora do projeto, a microscopia do Departamento de Física da UFOP e ao ASC NanoLab, por todo o suporte durante o projeto.